Olá, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal, o canal do Projeto Missão e Fé. Eu sou seu irmão em Cristo, irmão Joel. Nós estamos aqui mais uma vez para esse vídeo. Desde já quero agradecer a todos que têm nos seguido aí na visualização, aqueles que têm se inscrito nesse projeto, é o Projeto Missão e Fé. Faz pouco dia que nós entramos aqui nas redes sociais para divulgar esse trabalho, esse projeto, essa missão que é por meio da fé. É um projeto livre, não temos vínculo com nenhuma igreja, não temos contato com nenhum ministério também, nós somos livres. Mas nós temos o mesmo trabalho com a igreja evangélica, o mesmo objetivo, a mesma fé, a mesma confiança, a mesma maneira de acreditar, de confiar em Deus através da sua palavra, a mesma compreensão de você que faz parte, bebeu água gelada agora mesmo e me causou algumas diferenças na minha voz. Mas tudo bem. E esse projeto Missão em Fé é um projeto que nós temos uma intenção completamente desligada de qualquer interesse em materiais, né? Visando que nós ainda não temos nenhum encontro, nós não temos encontro em nenhum salão, em nenhuma igreja, em nenhum compartimento, não. Nós estamos somente aqui nas redes sociais, passando uma linha de pensamento com um pouco mais de inteligência e compreensão acerca das coisas espirituais. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque toda a vida eu frequentei igreja, desde criança, desde os meus 7 anos, eu sei o que é uma igreja evangélica, eu acompanho desde os 7 anos de idade. Minha mãe sempre foi da igreja, aquela época da Igreja Batista, depois foi para a Assembleia de Deus e ficou durante muitos anos na Assembleia de Deus e morreu na fé na Igreja Assembleia de Deus do Belém, ali na cidade de Bebedouro, o qual é a minha cidade. Hoje eu estou aqui na cidade de Catanduva, né, seu irmão Joel, e eu também, depois que cresci pegando conhecimento e sempre gostei das coisas espirituais e das coisas de Deus, também passei a conhecer a palavra de Deus, né, passei a ser obreiro, fui diácono durante muitos anos na igreja do Belém e assim por diante. Então, de forma que eu não estou aqui falando, eu não vim aqui falar nesse projeto de coisas que eu não sei, ou falando coisas que você vai perceber que eu estou falando sem saber o que eu estou falando. Não, tudo que eu falo aqui tem uma razão, tudo que eu falo aqui tem um sentido, e por fim, eu tenho a experiência do que eu estou falando. Tudo que eu estou falando aqui é porque eu já passei por isso, e muitas coisas ainda vou passar. É lógico que ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, porque tudo vai mudando. Cada dia da nossa vida é uma mudança, a transformação, a mudança, ela é diária, é como o universo, ele está sempre mudando, está sempre em transformação, nada fica parado, tudo move, tudo se move, né? E nós também se movemos, e nesse movimento nós observamos que muitas vezes as pessoas se percam, se deixam de ir, se deixam de elevar no meio desse movimento. E o movimento, no que tange nas coisas espirituais, no mundo religioso, ele é muito grande mesmo, é vasto, é imenso. Você sabia que a religião, ela tem uma influência muito grande na sociedade. Nós temos a ciência, a filosofia e a religião. A religião é uma das grandes influências dentro da sociedade. A sociedade, não que ela se apoia na religião, mas a religião traz uma influência muito grande. Não existe uma sociedade que não tenha uma influência de uma religião, né? Então a religião está influenciando. Por quê? Porque a religião, ela se trata de levar alguém ao conhecimento de Deus, ao conhecimento das Escrituras Sagradas, ao conhecimento de Jesus, enfim, é concernente às coisas espirituais. E a religião, por ela ser
também livre, cada um pode fazer o que quiser pelo país que nós vivemos num país de democracia, né? Por exemplo, se eu quiser colocar aqui uma igreja, missão e fé, patentear uma igreja, ou colocar um ministério e fazer como muitos estão fazendo, muitos fazem por aí, acha por bem, acha que é correto, acha que tem condição, então vamos abrir uma igreja, vamos abrir um ministério, ninguém pode impedir, não tem como impedir, né? Se ele quer fazer, deixa que faz, é o que nós temos visto aí agora. Começar alguma coisa, iniciar alguma coisa em todo e qualquer sentido e área da nossa vida é muito fácil. Agora quero ver o permanecer e o que vai ser no decorrer do tempo. Isso é somente o tempo, é quem vai dizer em que vai chegar aquilo ali, em que circunstância e o que vai dar aquilo ali dali para frente. Abrir início é muito fácil e simples, mas agora vamos ver o decorrer do passar dos dias, do passar dos anos, do passar dos tempos, como que vai ser aquilo que ele planejou, aquilo que ele projetou. Pois bem, esse projeto Missão e Fé, nós temos um tripé, eu sempre digo, e nós apoiamos num tripé, né? Já se começa com projeto, missão e fé. Já é um tripé, já se forma aqui um triângulo, né? Fechando um triângulo, projeto, missão e fé. E esse projeto, missão e fé é um projeto totalmente, né, completamente concernente, conforme eu já disse no início, as coisas espirituais. E eu quero falar nesse projeto muito diretamente com aqueles que conhecem a palavra de Deus, com aqueles que frequentam a igreja, com aqueles que já ouvi falar de Deus, ou que ainda têm uma experiência com Deus, ou com aqueles que estão parados, com aqueles que estão na sua casa, com aqueles que estão desiludidos com a igreja, com certas coisas que vêm dentro das suas igrejas, no ministério, e assim por diante. Não sabe para que lado vai, não sabe para que lado fica, não sabe se vai à frente ou se volta atrás como era antes. Então, estão muitos no caminho da indecisão, né? Como diz o profeta Joel, indecisão, muita gente no vale da decisão, uma coisa assim, muitos estão no vale da indecisão. Pois bem, meus amigos, nós estamos aqui para falar do nosso projeto, que é o projeto Missão e Fé, um projeto completamente abençoador, não tem fins financeiro, não tem interesse financeiro, não tem interesse no seu dinheiro, não tem interesse de granjear alguma coisa sua, não. Nós estamos aqui simplesmente para nós falarmos sobre as coisas espirituais. E esse projeto, Missão e Fé, conforme eu já disse que ele tem um tripé, eu coloquei no meu coração, coloquei na minha mente, foi uma coisa que veio, um conceito meu, uma concepção da minha mente, achar por bem, alicerçar ele, na verdade, na justiça e na lealdade. Ou seja, esta é a base do projeto Missão e Fé. São 3 palavras, são 3 áreas, muito difícil mesmo, de manter elas para a nossa vida, para a nossa realidade. A verdade, a justiça e a lealdade. E essas 3 palavras, essas 3 sequências que nós colocamos para que seja a base do nosso projeto, eu sendo o primeiro integrante, o primeiro participante desse projeto, eu tenho a obrigação, minha mesmo íntima, de conhecer a mim, de conhecer eu e procurar viver a verdade. E não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil viver a verdade. Por quê? Primeiro porque a verdade minha não é a verdade sua. Há quem não vai concordar comigo e não me aceite com esses planos, com essas metas, né? Com esses termos que eu carrego, que eu tenho e que eu tento mostrar, né? E trazer uma definição para isso. E a justiça também. Não é fácil nós sermos justos, de maneira alguma. Por quê? Não é fácil ser justo. Não é fácil viver a verdade. Porque certamente nós vamos incomodar, querendo ou não, direto ou indiretamente, quando se vive a verdade, você vai incomodar alguém.
Você pode observar que os homens do passado, principalmente aqueles que ousaram falar a verdade, até hoje no mundo comum, no mundo normal que nós vivemos, né? É normal e comum. Por exemplo, no lugar onde você vive, no lugar onde você convive, seja na tua igreja, seja no teu trabalho, seja aonde quer que for. Se você é uma pessoa verdadeira, você vai ter dificuldade para viver naquele ambiente, naquele lugar. Suponhamos, vamos se colocar uma igreja, né? Você faz parte de uma igreja. Você é um obreiro de uma igreja, você é um integrante de uma igreja, você é um membro de uma igreja. E você veja que ali dentro tem alguma coisa, ou pode ser num trabalho, ou pode ser numa sociedade, num clube, aonde quer que seja. Você vê que tem alguma coisa ali que não está de acordo com as normas, não está de acordo com o segmento, com o estatuto, com as regras, né, daquele ambiente. E você não faz parte da linha de frente daquilo ali, ou talvez pode ser que faça parte da linha de frente daquele local, daquele ambiente. E se você vê alguma coisa que você acha que não está de acordo com aquilo que é falado ali, com aquilo que é pregado, com aquilo que é o dever de seguimento daquele ambiente, e se você se impor, você vai encontrar dificuldade. Você vai encontrar dificuldade. E muitas das vezes você não vai ser aceito. Embora você sabe, e quem está ali está fazendo errado, ele sabe que não deve usar aquela prática, não deve ser praticado daquele jeito. Mas se você querer usar a verdade, você vai encontrar dificuldade para conviver ali. Porque a verdade não é fácil. E ela não é aceita. Não é aceita a verdade, ninguém gosta de aceitar a verdade. Ninguém gosta de aceitar a verdade. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus passou por isso. Ele veio para pregar a verdade, ele veio para esclarecer o evangelho como a verdade, né? Na época, os religiosos fazendo da maneira deles, da maneira que eles entendiam, e Jesus trouxe uma verdade. E eles não aceitaram a verdade de Jesus. E no dia de hoje também não mudaram as coisas. Não mudou as coisas. Se você se impor, você pode observar que em algum lugar que você já tentou falar, talvez você que hoje, veja bem, talvez você que hoje tem a sua igreja, tem o seu trabalho, ou você mudou de igreja. É comum nós vemos. Esse dia eu encontrei uma senhora, percebi que ela tinha alguma coisa ligada com crente, uma mulher bastante de idade. Aí peguei e falei com ela. Ela falou, não, eu vim da igreja tal, porque a igreja tal é assim. A igreja tal é assim, 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 eu vi que não era correto, eu fui para essa porque a administração é melhor, essa não tem isso. Quer dizer, ela começou a ver que não estava de acordo com a verdade. Como ela não tinha resistência, força para combater ou para falar alguma coisa sobre aquilo ali, qual que foi o objetivo dela? Sair, já que não me serve, então eu vou deixar e vou sair. Em muitos sentidos se acontece isso, não é mesmo? Se você, já que você não quer, você acha que não vai compensar você bater de frente, você querer consertar aqui, então, já que eu não consigo, então vou deixar sair daqui silenciosamente. Não é mesmo? Não é assim que acontece? Então, a verdade não é fácil, né? A justiça também. É outro campo também, é outra área que não é fácil. Não é fácil também. É bastante difícil, mas são coisas que é necessária para a vida espiritual ou para a vida comum também. Viver a justiça. Você dá o mesmo que você vai dar para o outro. O que é para esse, deve ser igual a esse. E nós não vemos essa igualdade. Essa igualdade não existe. Não existe. Às vezes a pessoa prega, constantemente nós vemos pregação sobre a verdade, constantemente, ou seja, as pregação, as mensagens, né, os discursos, é todo baseado na verdade, baseado na justiça e baseado na lealdade, né? É tudo mandado fazer, é tudo mandado obedecer. Você tem que ser justo, né? Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser leal aos princípios, você tem que ser isso, né? Você tem que ser leal às regras. Aqui,
Aqui nós ajuda a fazer isso, então você tem que ser leal. Você tem que se dar, né? Você tem que obedecer. Você tem que ser obediente aos princípios. Antigamente até disciplinava, hoje quase não tem disciplina mais, né? Mas algum lugar ainda tem ainda. Por quê? Disciplina. Porque acha que não está sendo leal aos princípios. Porque acha que está transgredindo o segmento daquelas regras, daqueles dogmas, daquele segmento. Não é mesmo? Mas aqueles mesmo que dirigem, aqueles que estão na frente, às vezes eles não seguem, mas eles querem que os outros seguem, né? Eles transmitem, eles passam para que alguém siga, mas eles mesmos às vezes deixam de seguir. Coloca-se o fardo sobre alguém, sobre as pessoas, sobre aqueles seguidores. E as pessoas, de uma maneira simples de tudo, quando você vai num ambiente, observa-se bem, quando nós adentramos dentro de uma igreja, dentro de um recinto, dentro de qualquer lugar, eu falo isso porque eu frequentei. Eu não frequentei 2 dias, 3 dias, não. Foi mais de 30, 40 anos dentro de uma igreja. Não foi 2 dias, não. Não foi 44 anos, não. Foi muito tempo. Eu convivi com muita gente, eu conheci muitos pastores, né? Ministério, eu congreguei com muita gente, eu conheço, eu sei como que é. Como que as coisas funcionam. Você entra numa igreja, olha, veja só o que eu estou falando para você. Você que é crente, você que frequenta uma igreja. E para mim também serve para mim. Você vai para uma igreja, você chega numa igreja, mesmo vai visitar uma igreja. Visita uma outra igreja que não seja a sua. Você entra na igreja, você senta no banco, começa-se o culto. Começa-se o culto. E começa-se a pregação. Às vezes você observa o que está pregando lá, o que você está ouvindo, não tem necessidade daquilo. Não tem necessidade. Mas você não tem direito a questionar. Você não tem direito a ir contra aquilo. Você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Você entrou ali para ouvir. Você não tem direito de falar nada. Você tem só acatar. O que acontece? Você passar hoje. Você vai 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, a tua mente, o teu cérebro, já começa a catar tudo sem procurar discernir. Aí você vai se enchendo daquelas informações, você vai se enchendo daquilo que você ouve, não é mesmo? E você senta lá, você começa a ouvir, e se você vai filtrando aquilo ali, e aquilo ali começa a fazer parte da tua vida, dos teus pensamentos. Aí você coloca na mente, não, é assim que eu tenho que seguir, é assim que deve ser. E às vezes não procura saber o porquê que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, não procura um discernimento. Às vezes não procura nem ler a Bíblia. Quantas pessoas que vai para a igreja, quantos crentes, obreiros que nem lê a Bíblia, nem lê a Bíblia, nem busca conhecimento, buscar fonte. Não é só ler a Bíblia não, é buscar fonte. Não é mesmo? Buscar o conhecimento. As pessoas questionam comigo por que eu não frequento mais igreja, porque eu não estou mais na igreja. Eu não sou contra a igreja, mas eu não dou conta mais de ficar dentro de uma igreja. Eu não sou contra a igreja, não sou contra. Como que eu vou ser contra a igreja? Se eu falo de Deus, falo de Jesus, né? Acredito na salvação, acredito que é Deus e o diabo, né? Que na ciência é a força negativa e a força positiva. E assim por diante. Eu creio nas leis do universo. Eu creio que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. Não é mesmo? Jesus veio aqui para mostrar o caminho da salvação, o caminho que leva o homem até o céu. Eu acredito em tudo isso como você acredita, pela fé. Coisas que nós nem vimos, né? Eu canso de dizer aqui e de observar. Veja bem, você vai para uma igreja, eu vou para uma igreja, e é pela fé. E o que é a fé? Nós acreditamos, você acredita? Guarda bem o que eu estou te falando. Você vai para a tua igreja, e lá eles começam a pregar, começam a falar, você começa a acreditar. Até então eu não imaginava isso. Aí depois, um tempo para cá, eu comecei a pensar e comecei a observar e analisar. Mas espera aí, eu estou dentro de uma igreja, eu nunca ouvi falar, eu nunca vi aquilo que
que eles me falam, o que pregam. Por exemplo, você acredita, veja bem, você acredita naquilo que te fala, naquilo que passa uma informação para você. Você nunca ouviu? Se você pegar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, existem pessoas que nunca ouviu falar de Jesus, fala assim claramente. Sabe por quê? Eu tive uma experiência bastante, que até hoje eu considero ela. Quando eu ainda era novo ainda, eu tinha uma vida completamente desvirtuada. Embora eu fui batizado com 14 anos, mas com 16 eu saí da igreja e até os 21 eu fiquei fora da igreja. Aí um dia, ali em Bebedouro, na minha cidade, naquela época, Bebedouro era a capital da laranja, no auge dos anos 80, né? Quem conhece Bebedouro sabe disso. Uma cidade muito rica, naquela época. E era um monopólio, né, da indústria citrícola ali naquela região do Brasil. Bebedouro se tornou, na época, a capital nacional da laranja do Brasil. E aí, eu estava trabalhando, colhendo laranja, e era um ancião, que era um empreiteiro. Esse ancião chamava-se Antônio, nós chamávamos ele de Tonhão. Aí um dia, o caminhão veio carregando, quem trabalhou na lavoura, na laranja, sabe disso. Ele veio na frente, e ele era marcador, e sentou, e eu sentei na banca ali com ele. Até o caminhão chegar para carregar aquelas caixas de laranja, ele começou a conversar comigo, e chegou em mim e falou assim: ô Joel, rapaz, eu vejo você aí, rapaz, tua mãe é crente, eu vejo você falar aqui de Jesus, você falar de Deus, você conhece Jesus, vejo você falar tanta coisa, mas veja só a vida que você está levando, Joel. Uma vida sem dar um rapaz novo, rapaz, que é isso? Você fala que conhece os princípios, conhece a Deus, você não sabe, você não pode perceber e observar que Jeová tem um plano de vida para você. Jeová pode te abençoar, Jeová pode te preparar um casamento, Jeová pode mudar a sua vida. Rapaz, a intenção de Jeová, o prazer de Jeová é que o homem seja feliz, que o homem seja salvo, conheça a palavra e por fim, no final, Jeová tem um lugar reservado para aqueles que guardam a palavra, tem uma terra prometida e assim por diante. E aquelas palavras que aquele ancião falou para mim naquela manhã, aquilo ficou guardado na minha mente. E o que acontece? Aí, eu mesmo naquela situação, naquela droga, naquela bebida, naquela vida bastante desgovernada e atrapalhada, eu comecei a frequentar algumas reuniões do salão dele. Aquilo pro povo, o povo começava, agora vai pra igreja, não sei o que, virou crente, aquela coisa toda dos amigos, dos colegas, aquela coisa toda. Mas, pois bem, aquilo me ajudou muito. E naquela manhã, e de toda aquela situação quando eu vivi aquilo, não teve nenhum pastor, não teve nenhum irmão, não teve ninguém que conhecesse a palavra de Deus, esses religiosos de hoje, esses que andam com a pasta na mão, que vai lá na igreja, que quer pregar, que quer que todo mundo escute o que ele está falando, acha que o que ele está falando é certo, não é mesmo? Sai de paletó e gravata, às vezes passa perto da gente, achando que é melhor do que a gente. Tem gente que vai para a igreja, coloca um paletó, coloca uma gravata, até irmãos, né? Irmãs, gente que vai para a igreja, passa de cabeça empinada perto da gente, achando que já está no céu, achando que já é salvo, achando que é melhor que os outros, achando que é melhor que o vizinho, e tantas coisas, coloca tanto eco consigo mesmo, mas individualmente, poucos deles chegam para fazer esse papel, poucos chegam para fazer essa investigação, ou essa indicação de que alguém conheça a palavra. Mas lá quer pregar, lá quer anunciar, por quê? Tá todo mundo sentado, é fácil falar, é fácil pregar, é fácil querer que os outros seguem o que ele segue. Não é mesmo? Então, aquilo me ajudou muito. E aquilo foi um trampolim para que eu me conscientizasse e voltasse novamente aos caminhos, né? Que é um caminho mais real, um caminho de mais certeza, de vida espiritual, de uma vida mais realizada, de uma vida com mais a proximidade às coisas espirituais, não é mesmo? Que é a vida de crente, vida de igreja, igual nós costumamos dizer e a falar.
e aquilo me fez muito bem. Então, é isso que nós queremos que você entenda, que nós viemos entender, que a obra de Deus, a palavra de Deus, ela é muito preciosa. E esse projeto, Missão e Fé, nós temos como objetivo de nós aprendermos as coisas espirituais, não ser religioso, não é mesmo? Não é ser religioso, não. É sermos confiantes, sabemos em quem nós estamos crendo, abrir a consciência e deixar de acreditar nos outros, e deixar de cair na conversa dos outros, ter um discernimento das coisas espirituais. Às vezes não é da forma que você tem aprendido, às vezes não é da forma como você tem visto. Por isso que às vezes ficam pelejando, e às vezes esperando realizações, esperando mudança, e nada muda, nada acontece. É a maneira de você crer, a maneira de você acreditar como você está, não é mesmo? Existem as leis, e às vezes é esquecido as leis, a lei do retorno, a lei do mandar. Você manda alegria, vem alegria. Manda tristeza, vem tristeza, né? Os processos educativos. Existem os processos educativos. São tantas coisas que às vezes nós achamos que só por nós conhecermos a Deus, nós vamos ser isentos. Não, não é isento não, das leis não, ninguém foge das leis. É lei, tem que cumprir. Você estando na igreja ou não estando na igreja, as leis de Deus ela vai cumprir na sua vida, na minha vida. É a mesma coisa você planta um pé de manga. É ordenado pela natureza, ele vai dar manga. Você plantou manga. Planta o pé de jabuticaba, vai dar jabuticaba. É ordenado pela lei, ele já foi formado. Aquele embrião que daquela semente é de jabuticaba, é de manga. Não é de outro fruto, não. Mesma coisa também é na nossa vida. E esse projeto Missão e Fé é um projeto bastante abençoador, né? Nós estamos estudando, buscando. Hoje eu abri minha consciência, abri minha mente. Não que não seja importante você estar numa igreja. Não, vai para a igreja. Continua na igreja, fica na igreja. A igreja é um reduto onde você pode buscar forças espirituais. Não é mesmo? A energia que tem dentro de uma igreja. Numa igreja consagrada. Não é qualquer salão de bar que abre aqui na esquina, não. Abre um salão. Aquele salão está com toda aquela energia daquele bar que tinha de primeiro. Com toda aquela energia, com a influência daquilo que era habitado ali, naquilo ali. Daqui a pouco vou para lá e começo a fazer culto ali. Não é mesmo? Aquela energia está tudo lá. Não, para raciocinar para você ver. Quantos nós não vemos isso daí? Era outro tipo de atividade. Desculpa. Nós vamos terminar já esse vídeo. Talvez era a atividade mundana que existia ali naquele ambiente. Uma atividade completamente incorreta daquilo ali. Você aluga aquele salão e coloca lá, se monta ali um altar e começa a pregar ali naquele altar. Não tem conhecimento de nada que está falando, que está fazendo ali naquele lugar. Agora uma igreja não. Uma igreja construída, né? Como Davi que construiu o templo lá. Mas Deus não deixou, quem construiu foi o filho dele. Você sabe dessa história. Consagrou, a glória desceu. É completamente diferente. A construção de um templo foi abrido, foi construído para que ali habite a influência, não é mesmo? De Deus, do Espírito Santo, naquele lugar. Por isso que nós dissemos dizer na igreja, eles usam dizer, quando eu cheguei aqui, Deus já estava aqui. Não tem esse negócio que Deus estava aqui, não. Jesus já estava aqui. É porque aquilo ali, aquela influência, aquela energia, fica ali dentro. Fica ali dentro. Eu já orei até dentro de igreja católica, passando luta, dificuldade. Uma vez estava no centro da cidade, eu já orei dentro de igreja católica umas partes de vez já. Já orei dentro de igreja católica. Por quê? Aquele lugar é um lugar apropriado. Um lugar apropriado. Você vai ali para buscar ali aquela energia, você pode ver que quando você entra dentro de uma igreja, aquilo ali, você se sente bem, né? Não é mesmo? Aquela força, aquela energia pesada que vai carregando, que vai com você, ali dentro começa a se desfazer, daqui a pouco começa a cantar aqueles hinos espirituais, daqui a pouco começa a pregar a palavra de Deus, alguém vai lá dar um testemunho, então aquilo ali, aquela energia que está lá dentro, aquilo ali vai indo ao encontro de você, então vai te aliviando, vai te trazendo um alívio, vai trazendo um bálsamo para a alma,
né? Pois bem, assim nós vamos terminar esse vídeo, né? Clique aí, compartilhe. Desde já nós queremos te agradecer. Nem breve nós estaremos com mais vídeo aqui do projeto Missão em Fé. Esse é o projeto Missão em Fé, o projeto que eu preciso para a minha vida, né? E que você possa nos acompanhar e possa estar junto conosco, né? Que Deus abençoe você e que fique na paz até o próximo, em nome de Jesus.